Olá pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar aqui para vocês como utilizar a ferramenta do inspecionar do navegador. Muitos desenvolvedores, principalmente que trabalham com sistemas assim como Elementor ou outros sistemas que são no code, acabam pulando ali o aprendizado do código e não aprendem ali algumas coisas básicas da customização de código, de CSS, JavaScript, HTML, e principalmente não usam essa ferramenta de inspecionar, que ela é muito boa para corrigir erros, assim evita que você fique pesquisando horas para localizar um erro simples, tá? Então basicamente eu já tenho aqui um site de teste, esse é o meu modelo de WordPress, que eu já tenho pronto ele para desenvolver sites, é basicamente uma estrutura de wireframe, então a gente vai testar aqui com ele. Então, para que você consiga pegar essa ferramenta de inspecionar, todo navegador tem, o Mozilla, o Google Chrome, o Safari, muitos outros. Aqui eu estou no Google Chrome, mas você pode utilizar o que você achar melhor. Com o botão direito, eu vou vir aqui em inspecionar. Você tem essas duas opções. Esse daqui é bom para alguns casos, por exemplo, o exibir código-fonte da página, ele vai te direcionar para uma janela onde tem todo o código-fonte da página que foi carregada. Então isso daqui é bom, às vezes, para você localizar alguma coisa específica, mas acaba que alguns sites, principalmente sites desenvolvidos com Node.js, eles carregam HTML depois da renderização. Então você não vai conseguir olhar o código por aqui, tá? Então você vai precisar clicar com o botão direito e clicar aqui no inspecionar. Essa ferramenta de inspeção, ela é uma das melhores ferramentas que você, desenvolvedor de site, seja no code ou full code, que vai trabalhar diretamente no código, você vai precisar utilizar essa ferramenta de inspecionar. Então eu vejo que muitos desenvolvedores têm problemas nos sites e quando eu inspeciono aqui o código é muito fácil de localizar o problema e às vezes a pessoa fica quebrando muito a cabeça. Então essa ferramenta você vai utilizar agora constantemente. Então você vai clicar com o botão direito e inspecionar, ele já vai abrir essa tela aqui para você. Vamos falar sobre o layout aqui da janela. Geralmente ele pode vir aqui nessa parte de baixo, tá? Você pode subir, descer, ajustar o tamanho que você quer. Eu coloco geralmente para cá, porque eu fico com uma tela maior do que essa que você está vendo, então facilita para mim ter aqui as informações na lateral. Você pode também pegar essa janela e realmente abrir uma janela aqui à parte, tá? Então isso aqui facilita, se você tiver uma janela um pouquinho menor, você consegue aqui inspecionar o seu código, tá? Eu vou colocar aqui do lado direito mesmo, não tem problema, ele dá essa achatada aqui na tela, né? Então às vezes, dependendo do tamanho do seu monitor, você não consiga visualizar corretamente. Mas eu vou deixar aqui que vai ficar mais fácil para a gente analisar. Como que funciona aqui o inspecionar, né? Você vê que eu estou passando o mouse aqui em cima do código fonte do site e ele está ficando com essa telinha azul. Por quê? Porque ele está identificando o código referente aqui à visualização. Então, se eu passar o mouse aqui, ó, ele vai identificar esse conteúdo aqui do meio. E aqui eu tenho o conteúdo do lado esquerdo e aqui o conteúdo do lado direito, tá? Então, você vê que ele já identifica aqui tudo pra gente. Eu vou abrir aqui, ó, essas divs, que são tudo HTML. Então, se você tem um pouco de noção básica de HTML, JavaScript e CSS, que é o primordial para a web, isso é muito importante. Se você não tem, eu aconselho você estudar um pouco, mesmo que trabalhe com ferramentas no code, porque isso vai te dar uma visão muito mais ampla do que você está desenvolvendo. Então aqui, ó, já inspecionei, eu já tenho aqui todo o texto, ó. Se eu quiser fazer alguma alteração no texto, ó, vou colocar assim, ó, olá mundo, e pronto, ele já alterou ali no texto para mim, ó, posso deletar esses outros aqui. Tudo isso que eu estou fazendo aqui no inspecionar, ele não vai refletir no meu site mesmo, tá? Assim que eu atualizar a tela, eu vou atualizar aqui pra gente, ele vai voltar ao normal. Então isso é muito bacana que você consegue fazer modificações aqui, como por exemplo alterar cores, alterar texto. Uma outra ferramenta aqui desse console aqui de inspeção é essa daqui do canto, aqui ó, que tem a setinha aqui nessa parte de cima. Aqui no Google Chrome ela fica bem aqui nesse canto. Se você tiver com a janela aqui, ó, ele vai ficar aqui nesse cantinho aqui. O que que ela faz? Ela te ajuda a inspecionar de uma maneira melhor. Então, por exemplo, eu quero localizar as propriedades desse botão, eu não preciso procurar aqui no HTML, eu posso clicar aqui. E veja que agora eu estou passando em cima do meu layout e ele está me dando todas as informações aqui na lateral. Tá vendo que aqui ele está mudando? Então eu vou passar aqui em cima do meu botão
Veja que ele identificou o texto e identificou o botão aqui, ó. Vou clicar aqui em cima do meu botão e ele já achou o trecho HTML referente ao meu botão. Então aqui eu já tenho as informações do botão, se eu quiser alterar o texto, se eu quiser alterar uma class do CSS, um ID do CSS, eu posso alterar aqui também. Então é muito boa essa ferramenta. Se eu clicar aqui em cima e passar o mouse, você vai ver que ele vai dar algumas propriedades ali, como a cor, o tamanho da fonte, ele abre um balãozinho aqui na parte de cima, onde tem todas as informações, ó, o padding e tudo mais. E onde que a gente consegue ver essas propriedades de CSS de uma melhor maneira? Se eu clicar aqui em cima, você vai ver que eu tenho uma janela aqui na parte de cima e eu tenho uma outra janela aqui na parte de baixo. Essa janela tem várias guias aqui, a gente vai passar também por algumas principais aqui, e aqui em cima também, tá? Você tem outras guias aqui também que são muito importantes. Então a gente vai desde o básico até o avançado nesse vídeo. Aqui nessa parte aqui de baixo, você consegue ver todas as propriedades de CSS, tá? Então você vê aqui um pouco meio bagunçado, ele vem com muita informação. E como você vai identificar o que é disso daqui? Porque o que acontece? Geralmente um código CSS pode substituir o outro, como esse daqui, por exemplo. Esse daqui ele é um código CSS genérico, que vai pegar todos os links, as tags A, do tipo A. E esse daqui ele está pegando e substituindo para todas que tem a class Elementor Button. Tá? Então pode acontecer isso aqui no código CSS, ele fazer substituições, tá bom? Isso é normal, por isso que geralmente ele vai ter várias classes aqui, justamente por conta disso. Mas uma maneira mais fácil é você vir aqui nessa aba aqui, ó, de Computed. Essa aba aqui, ó, você tem as informações exatamente que são as propriedades do botão. Ele não mostra as que foram substituídas, ele mostra somente as que substituíram, tá? Então, por exemplo, esse background aqui, ó, ele tá mostrando aqui, ó, se eu clicar nesse botãozinho, você vai ver que ele vai trazer aqui, ó, outros locais, ó, que ele substituiu aqui, ó, a propriedade para essa daqui, para essa cor. Vamos ver se a gente acha aqui uma outra aqui, ó, o color. Então aqui, ó, ele começa aqui, ó, no body, que é uma tag, uma das maiores tags que a gente tem no HTML, né? É o próprio HTML é o body, né? Se você for ver aqui em cima, ó, você tem aqui a primeira tag HTML, é a tag que se chama HTML, a próxima tag é o body e dentro dela tem as outras tags, como div, header e muitas outras. Então aqui ele começa com um estilo aqui 333, que é uma cor aqui. Então se eu clicar aqui, ó, ele vai me direcionar para cá e eu posso clicar aqui, ó, nesse quadradinho, ele me mostra aqui o seletor. Vou voltar aqui para Computed. Então ele vai mostrar aqui para mim, ó, o color, depois ele vem com essas outras aqui por conta da class CSS, e por último ele finaliza com essa daqui branca, que é a última que ele substituiu, tá? Isso é normal. Então se eu clicar aqui em cima desse aqui, ó, ele tem a setinha, ó, essa setinha me direciona diretamente aqui de volta para a tag styles, só que ele mostra a tag que está substituindo. Se eu apagar ela aqui, ó, eu posso visualizar como ela fica sem esse valor. Se eu quiser trocar, eu clico aqui em cima e ele já vai me dar um seletor de cores. E isso é muito legal. Então eu posso vir aqui, por exemplo, ó, trocar a cor. Vou trocar aqui para um azul mais forte. Eu posso até copiar essa cor aqui em cima, ó, dar um Ctrl C, se eu quiser replicar em outro local. Ele tem essas setinhas aqui, ó, que eu posso mudar aqui qual que é a regra de cor. Aqui ele está em hexadecimal. Se eu clicar aqui, ó, ele vai para RGB. Então ele muda aqui para mim, só que ele continua com a mesma cor. Tá vendo? Ele continua com a mesma cor, mas ele só muda aqui, ó, o RGB, o código da cor RGB azul é esse, e aqui no hexadecimal é esse daqui, tá bom? Então você consegue verificar aqui, ó, você consegue até clicar nesse seletor, que é igual um seletor aí do Photoshop, do Figma, que ele deixa você vir aqui, ó, e selecionar uma outra cor da página, tá vendo? Então isso aqui facilita bastante. Então eu vou deixar nessa cor verde, e esse background aqui agora, eu posso vir selecionar aqui também e deixar uma cor verde um pouquinho mais clarinha aqui, ó. E se eu quiser vir substituir aqui o meu fundo, eu posso vir aqui, clicar onde tem o meu fundo, ó, e posso substituir também. Então vou deixar aqui na cor branca. Então veja que eu consigo fazer alterações no meu layout sem mesmo ter que fazer lá no background lá e fazer essa atualização. Porque se eu clicar aqui para atualizar a página, ele reseta tudo para mim novamente. Aqui nessa janela aqui de baixo, geralmente é isso que você vai trabalhar, você tem a tag style e a computed, mas aqui em cima você tem outras tags aqui muito importantes de HTML, de JavaScript e de performance. Então eu vou mostrar aqui essa parte de cima que ele é um pouquinho mais avançada, só que isso vai te ajudar bastante, tá? Aqui você tem os elementos, então os elementos é o HTML. Se você clicar em cima de qualquer um aqui e der um Ctrl F, ó, ele vai abrir essa guia aqui para você.
Se você clicar aqui em cima e der um Ctrl F, ele vai abrir essa guia de busca para você, então você pode digitar aqui, por exemplo, ó, eu quero pesquisar esse botão, eu quero um orçamento. Então ele vai me buscar aqui todos os botões que tem aqui a palavra orçamento, tá vendo? Que aqui do lado aqui ele está exibindo aqui para mim e aqui ele está localizando. Ó. Então ele localizou esse botão aqui para mim. Então isso daqui facilita bastante quando você tem que encontrar algum elemento de HTML. Tá bom? Então, por exemplo, se você tem algum erro de CSS, de HTML, alguma coisa, geralmente os principais erros que eu vejo é na parte de fechamento. Tá? Fechamento do CSS, fechamento do JavaScript. E antes de vir aqui para essa parte aqui de console, source, network e muitas outras guias daqui de cima, eu vou mostrar rapidamente para você como você não vai errar mais com CSS nem com JavaScript, principalmente também com HTML, de uma maneira bem rápida e prática. Aqui eu tenho o meu editor de código, eu estou utilizando o VS Code, só para te dar esse exemplo. Então, basicamente, eu vou colocar aqui um arquivo HTML, e esse arquivo HTML, eu vou colocar ele aqui, vou iniciar uma propriedade aqui, uma div. Então, eu vou colocar assim uma div. Eu posso só digitar assim div, que ele já completa para mim. Vou colocar aqui uma class. Então, por exemplo, eu tenho essa class e eu vou colocar aqui como box. E aqui embaixo eu tenho aqui o meu parágrafo, que é a tag P. Vou digitar P aqui, ele já completa para mim. Olá, mundo. E aqui eu posso colocar uma tag H1 também. E eu vou colocar assim, ó, título. Então aqui eu já tenho a minha estrutura de HTML. Veja como que funciona o HTML. A gente geralmente abre a tag e fecha a tag. Como que a gente fecha? Com essa barrinha aqui. Então quando a gente vai abrir uma tag, então eu vou abrir a tag aqui, eu vou digitar qualquer coisa, por exemplo, eu posso dar um nome, eu posso criar uma tag, né? Por exemplo, essa tag Bruno, e se eu quiser fechar ela, eu vou abrir aqui novamente, vou colocar a barra, vou colocar o mesmo nome e vou fechar aqui com esse símbolo. Então aqui eu abri e fechei aqui uma tag de HTML. Então geralmente é assim. Poucas tags, como por exemplo a de imagem, se eu digitar aqui, ó, ela não tem fechamento. Então você não precisa propriamente colocar aqui um fechamento para essa tag de imagem, tá? Você não precisa fazer isso. Mas dentro da tag de imagem, ele tem esses atributos, a gente chama isso aqui de atributo. Então ele tem esse src e o alt. O src, ele é o caminho da minha imagem. Então geralmente ele vai estar assim, ó, HTTPS, que é o protocolo. Aqui o meu site, né, meusite.com.br/imagem.png, por exemplo. E o alt é o título alternativo. Geralmente muitos buscadores não conseguem entender o que está na imagem, então você tem que colocar um título para descrever essa imagem. Então, por exemplo, imagem de pessoa mexendo no PC. Pronto, então você descreve essa imagem aqui. Então, basicamente, essa é uma estrutura de HTML. Aqui eu tenho uma estrutura de CSS. Se eu for colocar o CSS dentro de um arquivo .css, eu não preciso abrir a tag de estilo, tá? Que é essa tag aqui, ó, style. Mas, como eu estou utilizando dentro de um arquivo HTML, eu preciso colocar essa tag do mesmo jeito que se eu quiser colocar um arquivo de JavaScript aqui, ó, um código de JavaScript, eu vou ter que criar essa tag script, tá bom? Então esse daqui é o básico da internet, o básico da web. A web, ela renderiza HTML, CSS e JavaScript, tá? Ela não renderiza outra coisa. Ah, mas e o PHP e o Python? Não, essas são linguagens de programação de back-end. O navegador, ele não renderiza essas linguagens. Por isso que você precisa, quando você for rodar um PHP, por exemplo, um site WordPress, ele roda PHP, mas ele renderiza arquivos em HTML, CSS e JavaScript, tá bom? Então você precisa de um servidor que interprete a linguagem de programação que você vai utilizar, tá bom? Mas isso é um pouco mais avançado, a gente não vai abordar aqui. Aqui também eu posso fazer comentários. E como que eu comento no HTML? Eu vou abrir também aqui, como se fosse uma tag, né, como se eu fosse fazer uma tag, mas eu vou colocar o ponto de exclamação, 2 barrinhas e depois 2 barrinhas para o final e essa outra tag. Então eu vou escrever aqui nesse meio. Então veja que do lado esquerdo eu deixei isso daqui e do lado direito eu deixei isso daqui. Então eu vou colocar assim, ó, isso é um código CSS, beleza? E aqui também eu vou colocar, ó, esse é um código JavaScript. Bom, e aqui eu posso colocar, esse é um código HTML, tá? Isso daqui é bem básico, é o básico do básico aí para você entender como que funcionam os sites,
tá bom? Esses comentários, eles não aparecem na página para você, eles ficam ocultos, eles só ficam lá no inspecionar, lá no inspecionador que a gente mostrou, porque isso facilita você se orientar. Então, muitos desenvolvedores, programadores utilizam aqui a forma de comentário para eles poderem marcar alguma sessão ou se localizar. Então, aqui no CSS, geralmente o que o pessoal faz? Vai colocar aqui um CSS para esse H1, eu vou colocar aqui, ele está dentro dessa class, então eu quero que esse estilo fique somente dentro desse H1. Então eu vou colocar .box, que é a minha class ali principal, depois aqui H1, e vou abrir e fechar aqui uma tag, tá? E aqui dentro agora, eu vou colocar, por exemplo, um color, e vou colocar aqui a cor que eu quero aplicar para esse meu título. Então agora ele vai ficar na cor preta, tá vendo que ele fica com um seletor? O VS Code ele tem aqui também um seletorzinho de cor, que ele ajuda você também a trocar a cor se você quiser facilmente. Mas aqui eu já sei aqui os códigos de algumas cores, então o preto é o 000, o branco é o FFF, tem a cor azul também, 001FF, vou apagar aqui. Então ele fica aqui na cor azul, tá vendo? Então isso geralmente você vai pegando algumas cores, mas você pode utilizar o seletor. O que acontece com alguns problemas, né? Geralmente o pessoal esquece do ponto e vírgula entre os atributos CSS, como por exemplo que é o font size, que é o tamanho da fonte, eu vou colocar geralmente 16 pixels. Então, por exemplo, se eu não colocar o ponto e vírgula na última propriedade, ele não vai dar erro, mas não é o recomendado. Mas se eu esquecer de colocar o ponto e vírgula em cima, aqui ó, que não seja a última propriedade, ele vai dar erro, porque ele não vai conseguir reconhecer a última propriedade, tá? Então você sempre finaliza com ponto e vírgula aqui dentro do CSS. Outra coisa muito importante é o fechamento das chaves, conchetes e parênteses. Então aqui, ó, você abriu esse daqui, ó, você tem que fechar. Abriu aqui em cima, você tem que fechar. Se eu apagar esse daqui de baixo, ó, ele vai dar erro em tudo que está abaixo dele, tá vendo? Ele deu erro aqui, ó, ele já não está reconhecendo, por isso que ele ficou branco. Então eu tenho que fechar. Então você sempre se certifica que você abriu uma chave, um conchete ou um parênteses, você fecha, tá? Então se eu abrir aqui, esse aqui eu tenho que fechar. Se eu abrir aqui também o parênteses eu tenho que fechar. Se eu abrir também aqui a chave também eu tenho que fechar, tá bom? Então sempre que você abrir aqui chave, conchetes e parênteses, você tem que fechar ele também. Aqui no JavaScript é a mesma coisa. Muitos erram isso. Eles acabam copiando o código aí personalizado da internet, coloca ali dentro do Elementor ou de outro construtor e acaba tendo esse problema, tá? Então, por exemplo, aqui eu vou criar uma função básica. Então aqui uma função eu vou criar utilizando o jQuery, né? Geralmente você tem que importar. No WordPress você não precisa importar, ele já tem o jQuery. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, aqui vou iniciar uma função que ela vai verificar que o document, né? Document, então ele vai pegar aqui document.read, então ele vai ler o documento. Então veja aqui, ó, que eu abri aqui o parênteses e aqui eu fechei. Aqui eu abri também e aqui eu fechei também. Então aqui eu vou colocar a minha função, colocar assim, ó, function. Aqui, ó, tá vendo que eu abri e fechei também. E aqui eu vou colocar agora, eu vou abrir aqui também e vou fechar aqui também. E no final, aqui, ó, sempre ponto e vírgula. O ponto e vírgula, ele serve geralmente para você sempre acabar ali o seu código. Então, se eu quiser digitar aqui um outro código aqui na parte de baixo, eu posso digitar tranquilamente, tá bom? Então, aqui, ó, você vê que você sempre tem que abrir, você sempre tem que fechar. A mesma coisa aqui com as aspas, né? Então, eu vou colocar aqui um valor, var, vou colocar assim, ó, nome. Aí eu vou colocar aqui, eu vou abrir aspas e vou fechar também. Então, eu abri e fechei as aspas. Vou colocar aqui o nome e ponto e vírgula aqui para finalizar, tá bom? Então, sempre você vai ter que abrir e fechar aspas, parênteses e conchetes e você sempre vai colocar geralmente ponto e vírgula para você finalizar a sua linha, tá? Finalizou uma linha, você vai para a próxima linha, então você põe o ponto e vírgula, tá bom? Isso eu aconselho você a estudar um pouquinho mais, se você não tem esse conhecimento, então estuda um pouquinho mais de HTML, CSS e JavaScript, porque vai ser um diferencial para você, mesmo que você não for trabalhar com código, se você trabalha com site, com web, desenvolvimento web, é muito importante você estudar pelo menos HTML e CSS, e o JavaScript eu recomendo demais, porque é uma linguagem que você pode utilizar no front-end, no back-end e também em sistemas de automação, como NTN, por exemplo. Tá? Então você pode escrever em JavaScript as suas funções. Então é basicamente isso, tá? Isso aqui é o básico aqui da internet que você tem que saber. Então geralmente quando você digita ali alguma coisa
em PHP, por exemplo, ele vai renderizar para você ali um HTML no front-end do seu site, tá bom? Voltando aqui agora para a ferramenta de inspecionar, então aqui a gente tem outras guias aqui, ó, que vão te ajudar muito para inspecionar código, resolver problemas ou melhorar a performance aí do seu site. Então a gente já viu essa guia aqui de Elements, que basicamente é todo aqui o que foi renderizado, todos os elementos que foram renderizados na tela. Então geralmente é HTML, CSS e JavaScript. Aqui nessa segunda guia a gente tem o console, que isso daqui é muito importante, principalmente para quem trabalha com desenvolvimento com JavaScript, né, código JavaScript. Mas para você também que trabalha com Elementor ou desenvolvimento de site, é muito importante você inspecionar o console, tá? Porque ele vai te dar aqui várias informações, principalmente de erro. Então quando você colocar um código, ou você instalar um plugin, ou você editar uma página, colocar um widget aqui no Elementor e ele travar, der problema, você vai vir aqui, botão direito, inspecionar e você vai vir diretamente para o console. O console, ele é aqui a ferramenta que mais vai te ajudar a identificar problemas no seu site, tá bom? E eu vou colocar aqui um código HTML propositalmente com problema, para a gente poder ver o que ele mostra aqui pra gente. Então aqui, ó, basicamente no console, ele tá dando aqui somente um alerta, que ele fez a migração aqui do jQuery, tá? Isso aqui é normal, geralmente vai aparecer, isso aqui não tem problema. Aqui ele tá mostrando aqui, ó, que ele tem alguns avisos de uma biblioteca que eu coloquei aqui no site, que é essa Locomotive, para ele fazer esse scroll suave aqui. Mas isso aqui é somente um alerta, não é um problema. Geralmente ela aparece em vermelho, tá? Então a gente vai simular um erro aqui. Aqui nesse widget de HTML, eu criei esse código aqui, que basicamente a função dele seria pegar esse ID, esse elemento ID, ler ele e trazer ele aqui numa função que ele vai colocar aqui nesse console.log. Que o console.log ele traz as informações aqui no nosso console. Mas basicamente eu escrevi ele de forma errada justamente para a gente poder inspecionar. Então quando ele dá um erro e não funciona, ou você copia algum código JavaScript ou CSS e não funciona, ele provavelmente vai aparecer aqui. Então aqui, ó, você vê que ele já apareceu aqui, ó, a mensagem de erro. É uma mensagem que está com fundo vermelho, então ela realmente é de erro, ela não é um alerta. E aqui, ó, se eu clicar nesse link, ele vai me mostrar exatamente onde que ele foi inserido esse código, tá? Então ele foi inserido aqui e eu tenho esse erro aqui, ó. Então eu tenho o meu código aqui e ele está errado. Então vamos ver aqui o erro. Ele está falando, ó, geralmente você não precisa nem ler aqui que você já vai entender que ele está falando daqui do parênteses, ó. Ele está falando desse último parênteses aqui, que ele não foi fechado. Então se a gente inspecionar, ó, realmente aqui ele foi aberto, ó. Aqui eu abri e fechei o parênteses. Aqui também eu abri e fechei aqui na parte de baixo. Só que aqui eu abri, ó, e ele não foi fechado. Então a gente vai fechar esse parênteses aqui, ó. Então eu vou vir aqui e vou colocar aqui o fechamento dele. Pronto, fechei. Aqui ele tá meio espremido, então não dá para ver direito, ó. Agora eu fechei. Ele tava sem, esse aqui ele tava desse jeito e agora eu fechei. Então eu vou colocar aqui em publicar e a gente vai atualizar a nossa página. Aqui ele continua ainda dando erro porque o meu código também ele tá com alguns outros problemas. Por exemplo, aqui, ó, em function, ele não está escrito corretamente. Então aqui, ó, function. Então eu tenho que colocar aqui o i, pronto. Agora ele está escrito corretamente aqui na minha função. E ele aqui ainda tem mais uma coisa que a gente vai analisar, que eu vou colocar para atualizar aqui para a gente verificar. Agora eu já atualizei aqui a minha página e vê que ele não mostra mais aquele erro, porque realmente agora ele está com os parênteses fechados e ele está aqui com a palavra function, que é a função, ele está escrito correto. Só que ele está dando um erro aqui, que é esse cifrão, que ele está falando que não é uma função. E isso acontece porque o WordPress, ele não trabalha com esse cifrão aqui, que é um cifrão geralmente do próprio jQuery também. O que ele trabalha é você digitando aqui diretamente o jQuery. Então você vai ter que digitar aqui, ó, por exemplo, quando você for utilizar. Ou você vai ter que fazer a migração para poder utilizar ali aquele cifrão, tá? Mas nesse caso, vamos fazer assim mesmo e eu vou atualizar. Então isso é importante, se você trouxer um código JavaScript para o seu site que tem esse cifrão, é melhor você trocar ele pelo jQuery. Então pronto, ele já sumiu, ele não está mais com erro, mas ele está mostrando que aqui, ó, essa mensagem, o que que é? Ele está mostrando que está vazio, porque aqui se eu vier no meu código, ele realmente, ó, ele não tem esse elemento aqui, ó. Então ele está trazendo o valor desse elemento e ele está trazendo vazio. Vamos inspecionar aqui, por exemplo, ó, esse daqui, ó, text button, por exemplo, eu vou copiar e a gente vai substituir ele aqui, ó, e vou colocar aqui essa class aqui, ó.
Vamos ver o que ele traz aqui agora para mim. Antes de atualizar a página, eu vou apagar esse valor aqui, ó, e vou atualizar. E pronto, agora aqui no meu console, ó, ele já está trazendo aqui, ó, todo o documento aqui, ó. Tá vendo? Ele está trazendo todo o HTML aqui da página e tudo mais. Se eu quiser especificar, eu vou ter que criar aqui uma class ou um ID e vou colocar aqui para eu poder especificar o valor dele, tá? Mas eu não vou ficar mexendo aqui muito com o código JavaScript, justamente porque a intenção aqui é simular problemas, é simular erro, para que ele consiga renderizar alguma coisa, tá? Então aqui ele já está renderizando alguma coisa aqui no nosso console. Então se você tiver esse problema, é muito importante que você sempre verifique aqui o console. Uma outra guia muito importante é essa de sources. Aqui você consegue ver tudo que foi carregado aqui, principalmente de cada página. Então eu tenho aqui a página raiz, eu tenho todo o código aqui da página, eu tenho aqui também alguns arquivos que foram carregados de dentro aqui de algumas pastas. E isso é importante, eu vou até abrir aqui, ó. Isso é importante quando você quer identificar códigos que estão sendo carregados na página, principalmente de plugins. Então aqui você vê, ó, que ele carregou também código-fonte ali do Google Fonts, né? Então você tem aqui, ó, duas pastas do Google Fonts, você tem aqui também um CDN que ele está carregando também, ó, que é esse Locomotive, que é aquele para fazer o scroll suave. Então aqui ele está carregando esse do Bitwarden, mas ele é de um plugin, de uma extensão do navegador. Então fica muito de olho. Às vezes você tem um problema no site que aparece no seu navegador, no outro não. Às vezes pode ser uma extensão do seu navegador que está carregando algum script. Isso já aconteceu quando eu instalei uma extensão do Google Chrome que ele substituía algumas palavras. E aí dava problema no site, só que eu abria no celular ou outro dispositivo e ele não dava esse problema. Então geralmente pode ser extensões. E eu sempre aconselho, se você está com algum problema, cria um perfil, né? Por exemplo, para você aqui no Google Chrome dá para você criar um perfil zerado, sem nenhuma extensão, ou baixa um outro navegador para você testar, tá? Porque as extensões do navegador são carregadas junto com a página, tá? Isso é muito importante. Aqui, ó, por exemplo, eu tenho, ó, esse WP Content. Se eu clicar aqui em plugins, ó, eu vou ver exatamente os plugins que estão sendo carregados aqui, ó, como o Elementor, o Jet Engine, tá vendo, ó? E eu vou saber exatamente quais são os arquivos que eles estão carregando. Isso é muito importante para você identificar quando um plugin está carregando muito arquivo. Ou quando, por exemplo, você tem um plugin que você instalou, que ele é para uma determinada página e ele está carregando em todas as páginas. E ele está dando erro, está travando. Então aí vai de você criar uma lógica para ele não carregar. Então nessa home page eu só tenho esses plugins aqui sendo carregados. Tá vendo? Ó? Esses plugins com esses arquivos aqui de CSS, com esses arquivos aqui de JavaScript, aqui também as imagens, tá vendo? Então você tem tudo que está carregando exatamente nessa página, tá? Isso é muito importante aqui para você ter uma inspeção aqui de código mais apurada. Além disso, essa parte aqui de network é muito importante para você que quer analisar o desempenho do seu site. Ele já carrega aqui para você uma lista de tudo que carregou na sua página. Lembra que a gente veio aqui na parte de sources e a gente viu aqui todos os arquivos, né? A gente pode navegar entre eles. Aqui no network você vê todos eles também, só que exatamente na sequência que eles foram carregados. E isso aqui é muito importante para você que quer pontuar a velocidade lá do site do seu cliente, tá bom? Você vê aqui, ó, que, por exemplo, esses arquivos aqui, eles foram carregados primeiro e depois aqui, por último, esses outros arquivos foram carregados. Se você atualizar a página com essa tela aberta do network, tá? Que é muito importante ela estar aberta, eu vou carregar aqui, ó, você vai ver uma timeline, ó, sendo executada, ó, tá vendo? Então você vê aqui essa timeline sendo executada e todos os arquivos sendo carregados aqui. Então você vê o que ele carregou em segundos. Então você vê aqui, ó, 2 segundos ele foi finalizado, ele carregou 2.6 megabytes de arquivos, ele usou 30.3 KB de transferência e ele fez 90 requisições. Então dá uma olhada aqui, ó, quantas requisições uma única página faz para o seu servidor. Por isso que é importante você ter um servidor de hospedagem competente. Eu já vi sites que fazem mais de 300, 500 requisições. Isso é normal, tá? Esse aqui é um site de teste, então ele tem bem pouca coisa aqui. Mas geralmente um site ali, uma landing page, vai fazer umas 200 requisições no mínimo, tá? Então aqui você vê o código 200, isso aqui é muito importante você entender também. O código 200 é que deu ok, tá? Código 200 é porque ele realmente retornou com sucesso. Ó, código 304 aqui, ó, você já tem algum alerta. Código
404 ele não encontrou, o código 500 é erro no servidor. Então é muito importante depois você estudar essa questão de códigos, esse status, ele se chama protocolo HTTP. Tá? Então a resposta do protocolo HTTP geralmente tem que dar 200 para ele dar sucesso. Tá? Se ele deu 404, ele não encontrou, 500 é erro no servidor e assim por diante. Aqui ele também te dá aqui uma pré-visualização, você vê que ele carregou tudo em segundos, muito rápido, tá? Mas geralmente quando um site tem problema, você vai ver que vai ter um arquivo único ali que ele vai demorar muito para ser carregado, então aí você já sabe que ele está com problema, tá bom? Então você já sabe que ele está com problema e aí você vai poder resolver. Aqui ele carrega já aqui, ó, qual é o tipo do arquivo. Então esse style sheet é arquivo CSS, tem arquivo PNG, SVG, script e muitos outros. E aqui a timeline você vê aqui, ó, exatamente o tempo que ele demorou. Lembra que a gente viu aqui, ó, 2.63 segundos? Então aqui ele está em milésimos, ó. 2.63 ele está mais ou menos aqui, ó. Tá vendo? 2.2600 milissegundos. E se eu quiser, ó, eu posso selecionar somente essa parte, ele vai me trazer somente os arquivos responsáveis. Como por exemplo aqui, ó. Esse aqui, ó, ele não carregou nada, ele demorou tudo isso aqui o servidor, ó. Tudo isso aqui foi basicamente o servidor para ele poder começar a entregar os arquivos. Ele começou a entregar os arquivos a partir daqui até aqui. Então você vê que isso daqui, ó, foi a demora do servidor. E aí você tem que ver se os arquivos estão muito pesados, se o servidor não está otimizado. Então, por exemplo, esse daqui eu estou usando um servidor bom, 2 segundos, tá bom, tá? Mas ele não está utilizando cache no site, ele não está utilizando CDN, porque é um ambiente de teste, tá? Mas no ambiente de produção, você tem que abaixar essa resposta aqui do servidor para menos de 1 segundo, tá? Então ele tem que parar aqui, ó, nessa parte, tá? E o restante ser os arquivos que ele entrega. Então isso é muito importante para você conseguir ter um bom desempenho. Ainda nessa guia aqui de network, é muito legal que você consegue também ver arquivo por arquivo o tempo que ele demorou para carregar, como por exemplo aqui, a gente tem esse arquivo de pop-up, que é um arquivo JavaScript. Se eu clicar em cima dele, ele vai abrir essa tela aqui, aí ele vai ter aqui, ó, header, preview, response, ele vai ter todas essas guias aqui na parte de cima, mas a principal que eu utilizo é essa timing, que é o tempo que esse arquivo específico demorou para carregar. E aqui você tem algumas informações, como por exemplo, o tempo de início de conexão, então o connection start, ele demorou 0.12 milissegundos, então é muito rápido, né? Aqui ainda é menos ainda, tá? E o final dele, ó, demorou 0.13 milissegundos. Vamos ver aqui um outro arquivo, por exemplo. Geralmente aqui, ó, bem rápido. Tem esse arquivo aqui, ó. Esse arquivo aqui, ele demorou um pouquinho mais, que é o logo que fica ali como favicon, que é o ícone. Então você vai ver aqui ó, o tempo de conexão que ele demorou. Então, para estabelecer a conexão, ele demorou 0.76 milissegundos. Aqui em request send, 0. Aqui em servidor resposta, né? O tempo de resposta do servidor, 1.02 milissegundos. E o content download 0.76. Então você vê que o servidor ele demorou um pouquinho mais. Claro que aqui está em milissegundos, está muito baixo, tá? Isso aqui é basicamente nulo para você otimizar, você não precisa. O total aqui ele demorou 5.91 milissegundos, tá? Mas isso é importante porque às vezes você vai ver, eu já vi, por exemplo, arquivos bem pesados que estavam demorando para ser carregados aqui bastante e o tempo de resposta do servidor estava bem alto, tá? Então isso é muito importante você analisar. Esses times aqui, ó, tá vendo, ó? 3 milissegundos, ó. Esse aqui, ó, 72 milissegundos, ó. Esse demorou bastante para carregar. 42 milissegundos, bastante entre aspas, né? Porque são milissegundos, mas tudo isso aqui no final, né, vai te dar aqui um time, ó, de 1.74 segundos, tá? No final. E aí, somando com a resposta do servidor, aqui, ó, finish 2.17, tá? 2.17 segundos. Tá bom? Então isso é importante você analisar aqui o console. Uma outra coisa, uma outra guia é esse Lighthouse, que é basicamente lá o PageSpeed. Então quando você acessa o site do PageSpeed, você tem ali a análise e aqui se você clicar para analisar, você consegue ter essa análise aqui mesmo internamente. Então aqui eu rodei já aqui a análise de performance, então você vê aqui ó, que práticas recomendadas 100, acessibilidade 100, SEO 50 e performance 86, mas realmente não tem cache, ele não foi otimizado, o SEO realmente também não foi otimizado, são textos de teste, e ele te dá aqui ó, 2.8 segundos, lembra que a gente viu lá que estava dando 2.6? Então aqui deu 2.8, então tá ali realmente na média ali mais ou menos, tá? Então aqui você tem essa noção, aqui eu vou voltar na parte de elementos,
Aqui também no console a gente tem uma outra ferramenta que é essa daqui do lado do inspecionar. Essa ferramenta também é muito importante. Eu vou colocar aqui ó, o meu inspecionar aqui do lado direito e eu vou clicar nessa ferramenta que tem aqui esses quadradinhos que é o computador e o celular. Se eu clicar nele, ele vai me dar uma visualização de outros dispositivos. E isso é muito importante se você quer, por exemplo, fazer responsivo. Então eu vou colocar aqui ó, o iPhone mesmo, ó, SE, e ele já me dá o site aqui ó, de maneira responsiva. Então eu consigo inspecionar o meu site, como ele vai ser para o mobile, como ele vai ser para o celular, aqui diretamente do meu navegador. Tá? Então se eu tirar aqui, ó, ele está para desktop e agora ele está para mobile. Tá? Então eu consigo ver aqui o menu, tudo certinho. Claro que ele não é 100% preciso, tá? E como eu estou aqui com o painel administrativo aberto, ele dá esse bugzinho aqui, ó, que é esse painel aqui. Mas é importante para você ver a questão de espaçamento, de proporção, isso é muito importante. Agora, o teste final vai ser sempre você abrir o celular ali e analisar, ou você utilizar um emulador, tá bom? Mas essa ferramenta aqui ajuda bastante, você pode aqui ó, definir o tamanho de tela, tá? Da sua visualização, não é o tamanho do dispositivo, é o tamanho da sua visualização. Aqui ó, você pode colocar aqui ó, em responsive e aplicar os valores que você quiser. E aqui eu também consigo ver ó, ele na vertical e na horizontal. Tá bom? Então esse basicamente aqui foi um vídeo focado bastante aqui no console, tá? Então para você poder sempre inspecionar os seus erros, inspecionar os problemas que estão sendo gerados no site, você sempre vai usar geralmente a guia de elementos, console principalmente, aqui a guia de estilos e computed e aqui a parte de network, que é muito importante também você analisar o desempenho. Então você vai conseguir analisar HTML, CSS, JavaScript e os erros e desempenho da sua página. Depois também tem aqui a parte de configurações, que é as configurações aqui do layout, tá? Daqui do inspecionador. Então se você quiser depois mexer mais um pouquinho, isso aqui não tem a ver com o desenvolvimento do site, tem mais a ver com a sua estética mesmo. Então você tem aqui a linguagem, se você quiser trocar. Você tem aqui o tema Light ou Dark, se você quiser trocar. Geralmente ele vai vir com o tema Light ou Browse Preference. Você pode colocar no Dark aqui se você quiser, tá bom? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, curte o vídeo, se inscreve no canal. E se você tem alguma dúvida ou sugestão, deixa aqui nos comentários que eu estou sempre respondendo todo mundo. Um forte abraço e até o próximo vídeo.